Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Contra a Capa, que nós já sabemos é esse encontro semanal em que a gente recebe escritoras, escritores mineiros ou com forte ligação com Minas Gerais para poder falar sobre a sua obra, sua literatura, curiosidades da sua própria vida e a gente ficar sabendo um pouquinho mais sobre o tanto de talento que nós temos nessas nossas terras mineiras. Hoje nós vamos receber aqui um advogado, ele vai falar não sobre direito, ele vai falar sobre literatura e música, porque foi justamente o livro que ele escreveu, mas não é só isso não, tem muito mais coisa por trás neste contexto. Então eu agradeço aqui ao pesquisador, ao advogado, Damião Alves de Azevedo, que está com a gente aqui hoje. Damião, seja bem-vindo a esse espaço, que é seu também, né? É um espaço da gente conversar, trocar ideias e você apresentar aí coisas que dessa área que você fala, eu não entendo nada. Obrigado, Flávio. É uma honra e um privilégio você abrir esse espaço para mim. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque aqui é o momento da gente poder entender um pouquinho mais sobre essas histórias que você pesquisou, porque realmente é fruto de muita pesquisa para poder fazer o seu livro, né? Certamente. Então a gente vai falar sobre isso já já. Bom, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, para poder saber onde indicar para que as pessoas também possam nos ouvir, nos assistir, a gente está no portal do Jornal Hoje em Dia. Então toda quinta-feira, 19 horas, as entrevistas, uma nova entrevista é colocada no portal do Jornal Hoje em Dia. Mas também vai lá para o YouTube, Jornal Hoje em Dia BH. Essa fica lá para sempre, então vocês podem pesquisar, assistir quando quiser. A gente vai toda quinta-feira, 19 horas, no canal 12 da Claro TV e também estamos na rádio web do Jornal Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, Damião Alves de Azevedo, ele é graduado em Direito pela UFMG, é mestre em Direito do Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, com dissertação pioneira sobre a constitucionalidade das ações afirmativas raciais no ensino superior. É advogado da Caixa Econômica Federal desde 2005, hoje, atualmente, mora em Brasília e está aqui com a gente em Belo Horizonte, no estúdio aqui da TV, para poder falar para a gente sobre o seu livro. Qual é o nome do livro? Alma Branca. Ah. E eu tenho um subtítulo extenso, como Racismo, Conservadorismo Religioso e Branquitude na Música Caipira. Ah, pois é. Então você já vai começar aí nos explicando o que é essa música caipira. Porque a gente fala... Meu irmão adora música caipira. Antes da nossa entrevista, eu consultei ele. E aí ele falou alguns nomes de algumas duplas, né, de música caipira. As pessoas do interior, ouviam muito a música caipira raiz, né? Mas o que é essa música caipira? Porque hoje a gente fala de sertanejo, a gente fala de sertanejo universitário. Nos explique aí esse estilo. Bem, para falar a expressão caipira, a própria etimologia da palavra caipira é uma etimologia incerta. Existem várias hipóteses, mas nada muito consistente. Mas o fato é que já existem registros antes do Brasil independente, no início do século XIX, de viajantes passando por São Paulo, se referindo aos habitantes do interior de São Paulo como um adjetivo depreciativo, que eles eram chamados pelos habitantes da cidade, os habitantes do interior eram chamados depreciativamente pelos habitantes da cidade, de caipiras. E a raiz etimológica provavelmente tem a ver com isso, como habitante do mato, ao matuto, talvez seria uma tradução literária dessa expressão. E ficou associada à música produzida por esses matutos, digamos assim, uma música rural, uma música do interior. Durante muito tempo, a expressão sertanejo era usada no Brasil como toda a música produzida pelos sertões do Brasil. Hoje em dia, nós pensamos a palavra sertão como associada a ambientes áridos, nós pensamos nos sertões do Euclides da Cunha. Mas basta lembrar, quem já viajou para Ubatuba, que as plaquinhas postas ao mar, elas sempre indicam sertão de tal lugar, sertão, como
o oposto ao mar. E era nesse sentido que até o início do século a palavra sertaneja, a música sertaneja era usada. Então, existe um crítico literário de meados do século XX que ele usa essa expressão, sertanejo, como um grande gênero e que havia manifestações regionais. Então, o vaneirão, por exemplo, seria a música sertaneja gaúcha. O baião seria a música sertaneja nordestina. Então e Luiz o Gonzaga caipira poderia ser também sim, sertanejo. Exatamente. Inclusive, era assim a terminologia dominante até os anos 40 e 50. Quando se falava em música sertaneja, se pensava na música nordestina, principalmente. E a caipira seria a música sertaneja do centro-sul do Brasil. Então, mais precisamente, as primeiras duplas, geralmente são duplas, não são? Sim. Surgiram em São Paulo? Surgiram, a cultura caipira, propriamente dita, ela surge em São Paulo. Pela mistura de portugueses e indígenas. Isso é uma coisa relativamente bem estabelecida, que a música caipira ela advém do ensino, do uso da música na catequese indígena pelos jesuítas. Os jesuítas trouxeram instrumentos de Portugal, como a viola, de 10 cordas e de 12 cordas, e outros instrumentos, e a música para encenar autos teatrais com mensagens religiosas, com canções de tempo, para catequizar os índios. Os índios se apropriaram dessa musicalidade portuguesa e dos instrumentos e criaram um gênero novo no interior do Brasil. Inclusive, é uma das hipóteses que eu trago no livro, uma das hipóteses originais que eu não encontrei em lugar nenhum, é que a origem das duplas caipiras estaria justamente no descante medieval, que é uma técnica de canto polifônico medieval que foi introduzida no Brasil pelos jesuítas que ensinaram essa música. Existem relatos de jesuítas comprovando que eles ensinavam aos índios a cantarem em descante. E o que é o descante? É o canto em duas vozes. Muitas vezes nós pensamos sobretudo quem não tem um hábito musical muito frequente, pensa na dupla caipira como um canto coral. São duas pessoas cantando juntas. Mas na verdade não são. No gênero caipira tradicional, havia o hábito de se cantar em duas vozes, em tons diferentes. Então, por exemplo, um exemplo aleatório, né? Enquanto o Chororó está cantando em Mi, o Chitãozinho está cantando em Dó, com um intervalo de terça maior. E era isso que se fazia no descante medieval, porque no início, na Idade Média, quando se predominava, os cantochões. O exemplo mais conhecido de cantochão é o canto gregoriano, em que é um canto uniforme, que não admite polifonias, não admite contracantos. E com a urbanização das cidades europeias, quando as catedrais urbanas passaram a substituir os mosteiros rurais, a música sacra começa sutilmente a admitir a polifonia. Porque, então, o objetivo de uma música monofônica era a música meditativa, contemplativa. E a música sacra, né? Exato. A música sacra se acreditava que uma polifonia perturbaria a meditação e a oração. Então, por isso, uma das primeiras, talvez a primeira técnica de canto polifônico, de música polifônica sacra medieval, foi o descante, em que se cantava a mesma melodia, rigorosamente a mesma melodia, porém em tons diferentes. Admitia-se que uma parte do canto num tom e outros cantores cantando um tom e meio abaixo. Por que um tom e meio abaixo? Porque esse intervalo de terça maior é o primeiro intervalo que caracteriza os acordes perfeitos. Quando a música mais antiga, a música na antiguidade, ela não se dava numa harmonia de acordes. A descoberta dos acordes é uma coisa já bem adiantada na Idade Média. E quando os músicos sacros entenderam a percepção da harmonia baseada em acordes perfeitos, em tríades, né, acordes de 3 notas, eles tiveram uma interpretação mística, religiosa disso. Eles entenderam que a música sustentada em acordes perfeitos seria uma expressão divina, que os acordes perfeitos, a tríade dos acordes perfeitos, seria a expressão da perfeição da Santíssima Trindade. É legal, o número 3 tem esse significado em várias religiões, exatamente. Inclusive, né? E então, a polifonia, num intervalo de terça maior, estaria admitido
pela religião, não feriria a sacralidade da música, porque eles teriam a expressão da perfeição da Santíssima Trindade. Então, esse canto em terça maior, em um intervalo de 1,5 tom, foi trazido pelos jesuítas, já com a música barroca, já num momento bem adiantado da evolução da música, na época da colonização do Brasil, e foi ensinado aos indígenas, que aprenderam, além do uso da viola, aprenderam a cantar em intervalos de terça maior. E é a minha hipótese que eu lanço nesse livro, que a origem das duplas caipiras estaria nesse ensino que os jesuítas fizeram. Que interessante. Agora, quando eu vi seu currículo, porque a música pode ser de interesse de qualquer pessoa, mas a sua pesquisa, você tem uma pesquisa voltada para outro tema que não seja a música, sua pesquisa acadêmica. Sim, né? sim. É lógico que você já trabalhou a questão de preconceito dentro da sua pesquisa acadêmica também. Mas por que você se interessou, isso pessoal, profissionalmente, por que você se interessou pela música? E mais a música caipira? Sim, vai precisar um certo traço biográfico, certamente. A música caipira fez parte da minha formação, da minha vida. Eu cresci no interior de Minas, uma cidade chamada Bom Despacho, no oeste de Minas, e minha família trabalhava numa pequena rádio AM. Hoje ela é até FM, em Bom Despacho, rádio difusora Bom Despachense. Então você já está acostumado com rádio? Eu crescia, não, eu trabalhei, na realidade eu nunca trabalhei na frente do microfone, mas eu tinha essa convivência, essa proximidade da velha discoteca da rádio difusora Bom Despachense, no qual a música caipira tinha um papel central, era central na programação. Então eu me lembro de ainda muito jovem, conviver com esses velhos discos, 78 rotações, de antigas duplas caipiras, então isso fazia parte de uma memória afetiva. E uma intimidade ao ouvir. Cresci mesmo antes eu fui office boy na rádio, então eu não trabalhei com comunicação. Você diante dos microfones. Exato. Mas você é músico, não? Eu gosto de tocar, mas eu não sou músico. Também não. Tá. Eu gosto de música. Só para lógico que não limita isso. Eu sou advogado, não posso gostar de música. Não, mas eu não tenho uma formação de conservatório, não tenho uma formação musical sólida. Toco meu violãozinho muito precário. Mas isso fazia parte de uma memória afetiva, de escutar a rádio mesmo desde criança. Escutar a música caipira desde criança. Quando eu fui fazer meu mestrado, minha pesquisa foi sobre ações afirmativas no ensino superior. E foi uma pesquisa bastante pioneira, foi antes do STF pacificar a matéria, admitir a constitucionalidade das ações afirmativas. Inclusive, no julgamento da DPF 486, no qual o STF julgou essa constitucionalidade, a Advocacia Geral da União usou muito a minha dissertação, transcreveu enormes trechos da minha dissertação. Não tinha nada sobre isso? Exatamente, havia pouca coisa, principalmente na área jurídica, e então, de alguma maneira, indiretamente, eu participei desse processo da constitucionalização das ações afirmativas no Brasil. E a minha dissertação, basicamente, ela trazia apesar de ser uma dissertação mestrado, ela, modéstia às favas, ela trouxe duas hipóteses, duas teses bastante originais. Uma era a possibilidade de uma técnica de julgamento, um critério de julgamento de políticas públicas sociais a partir de 3 etapas. Eu construí uma tese de que, para julgar a constitucionalidade de uma política pública sobre igualdade, uma política pública social, o julgamento teria que abordar 3 etapas sucessivas. O segundo aspecto era a relação dos direitos humanos com biologia, que hoje é um debate bastante ultrapassado, mas na época estava na moda, se questionava a constitucionalidade das políticas públicas raciais, das ações afirmativas, com base na ideia de, somos só uma raça, somos só uma espécie monotípica, então não poderia haver nenhum tipo de distinção. Só que as pessoas diziam isso sem uma leitura profunda em biologia, e casualmente eu tinha uma leitura um pouco aprofundada nos critérios de biologia e eu usei para demonstrar a inadequação disso. Acabou se tornando uma coisa até meio profética. Na época eu levantei uma hipótese meramente retórica. Falei assim, olha, hoje o estado do desenvolvimento da pesquisa na biologia fala que todos nós somos descendentes de uma mesma população originária da África e
portanto, não haveria espaço para nenhum tipo de distinção de espécies ou subespécies em seres humanos. Entretanto, e se amanhã houvesse alguma descoberta na antropologia, na arqueologia, que pudesse relativizar isso? Então eu iria abrir mão da igualdade? Então a igualdade dependeria das conclusões da biologia? E foi o que aconteceu, né? 20 anos depois, o que tem se descoberto que algumas populações da Ásia, algumas populações caucasianas e algumas populações asiáticas têm contribuições de outras espécies humanas. Que, por exemplo, o Homo sapiens neanderthalense, ou hoje, perdão, não se usa mais a expressão terminominal, o Homo neanderthalense entrou na composição genética de algumas linhagens humanas. Então, algumas linhagens humanas teriam contribuições genéticas de outras espécies. E aí eu vou chegar à conclusão, bem, isso vai mudar a conclusão sobre direitos humanos? Né? O que eu, lá em 2000 e pouco, eu levantei apenas como uma hipótese retórica, acabou havendo descobertas que foram nesse sentido. Então, eu digo que ela foi um pouco profética. Bem, mas mudando, o tema da música. Tem a base, né? Sim. A base dessa questão do preconceito, Sim, dessa questão sim. da raça. Exato. E aí você vai para a música. E aí, bem, na época eu já tinha essa intuição com a minha experiência de vida, de alguém que cresceu num ambiente rural, de convivência com a música caipira. Eu achava a música caipira profundamente racista. Eu tinha essa sensação. Mas na minha pesquisa sobre direito, não cabia esse tipo de reflexão. Então isso ficou de lado. Eu falei, quem sabe um dia eu escreva algum artigo sobre isso, publique em alguma revista. E isso ficou na geladeira durante muitos anos, até a pandemia. Na época da pandemia, eu casado há pouco tempo, eu pensei, eu vou retomar aquela ideia de 20 anos como um hobby, vou escrever. Inicialmente eu pensando num artigo, só que eu tinha muito material, muita pesquisa e acabou se tornando um livro mais extenso, porque todo o material que eu tinha não cabia num artigo de poucas páginas e eu optei por, vou organizar isso em forma de livro. Agora me fala uma coisa então, primeira pergunta, que eu tenho que tentar me organizar aqui com as minhas curiosidades e com o tempo. Por que sua dissertação não virou um livro? Eu não publiquei por falta de, talvez, de interesse. É uma coisa que até meio constrangedora. Eu passei por uma fase depressiva logo depois da minha dissertação e eu abandonei minha carreira acadêmica. Eu dava aula na universidade, parei de dar aula e não segui fazendo doutorado. Isso ficou e eu não... Abandonei esse projeto de uma vida acadêmica. Mas era maravilhoso, né? Foi um trabalho muito sólido, um trabalho muito bem... Eu tive muitas críticas positivas de professores especialistas na época, mas por questões pessoais, eu acabei abandonando a minha carreira acadêmica. Ótimo. Aí ótimo no sentido de que entendi o que você falou. Claro, seria ótimo se a gente tivesse um livro, né, até mesmo com essa sua pesquisa intensa para poder olhá-lo e ter como referência. Aí você vem então com esse livro que você fala sobre a questão da branquitude, a questão do conservadorismo religioso dentro daquele estilo musical ali. O que você averigou então e descobriu nessa sua pesquisa? O trabalho inicialmente, o material que eu tinha, uma vasta compilação de letras e canções e a intuição de que a ideia de branquitude poderia dar um eixo de interpretação a essas canções. Eu reúno mais de 200 canções gravadas entre 1929, que são as primeiras gravações de música caipira que existentes no Brasil, são de 1929, e janelas já há temática racial. Então eu reúno mais de 200 canções de 1929 a 2014, com canções em que é possível identificar temas raciais. E sempre de uma perspectiva, e o que eu vou chamar de branquitude, é uma perspectiva branca, porque o negro e o índio, o indígena, aparecem como tema. O branco nunca aparece. O branco não é racializado, o branco é um narrador. É sempre uma perspectiva de um narrador branco, quem canta. O cantor é uma voz branca, sempre quem canta. E isso é perceptível em
praticamente 100 anos. Não é um movimento de uma época, não é a perspectiva de determinados compositores, não é o estilo de determinado cantor. É uma característica constante na música, nesses praticamente 100 anos. Então, é... Exatamente, é possível. E aí ele divido ao longo do tempo em eixos temáticos, né? Eu separo em capítulos diferentes canções sobre temática negra, canções sobre temática indígena e canções sobre mestiçagem, que é uma coisa relativamente pouco comum na bibliografia brasileira. E também destacando questões, em todos esses capítulos, sessões especiais para questões de gênero, quando o tema envolve a mulher. Então, é possível perceber um desenvolvimento quando, vamos falar especificamente da temática indígena, que é muito, está na origem, né, da cultura caipira, é sempre de uma perspectiva também de um certo preconceito. O indígena, por um lado, ele é rebelde, ele não se submete ao colonizador branco, mas ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele é inimigo do trabalho, uma expressão do Tunique Tinoco, e que eram netos de indígenas. Muito curioso isso. Mas que eles próprios se procuravam, eles viam um certo valor, mas sempre associado a um desvalor. E por outro lado, na temática negra, as canções mais antigas, elas quase sempre relacionam a negritude à criminalidade. Sempre temáticas envolvendo crimes, às vezes crimes terríveis, violência. E isso vai mudando ao longo do tempo quando começam a aparecer os primeiros artistas negros. E aí eu dou destaque especial no meu livro, não poderia deixar de ser, a um grande músico chamado Tião Carreiro, que ficou muito conhecido na dupla Tião Carreiro e Pardinho. É um compositor central na história da música caipira. E ele entra nesse cenário branco, um cenário composto basicamente de pessoas brancas, naquilo que o Brasil, lógico, a branquitude compreendida dentro do que no Brasil é ser branco, né? Então, é uma branquitude mestiça, que eram quase todos também descendentes, como o próprio Tunique Tinoco, descendentes de indígenas também. Mas quando o Tião Carreiro, ele é negro? Ele é negro mineiro. Ele nasceu na zona rural, numa região que hoje pertence ao município de Montes Claros, salvo engano. E depois ele vai para São Paulo tentar a carreira artística e se estabelece como ele revoluciona o uso da viola. Ele traz uma série de inovações técnicas no uso da viola e ele é um marco no desenvolvimento de o que poderia ser uma escola de viola no Brasil. Ele certamente seria um dos alicerces de qualquer escola de viola. E mais do que isso, ele é sempre lembrado como alguém que introduziu as notas pedais, alguém que mudou a introdução de alguns usos de harmonia da viola, que até os anos 50 era um ponteio meio lento, que tocava em uníssono, quase escandindo as sílabas cantadas na voz, e ele começa a introduzir alguns floreios, algumas técnicas diferentes. É sempre lembrado como um violento. Também vai mudando? Só que, exatamente, além das contribuições propriamente musicais, apesar dele não ser conhecido como um letrista, mas a presença dele se impõe. E a temática negra se altera. E então a voz negra começa a ser ouvida, ainda que de maneira muito sutil. E de uma perspectiva, enquanto o negro era o criminoso, ele começa a ser reinterpretado de uma nova maneira para dar valor. Existe uma tradição caipira muito grande de continuidade de canções. Em qualquer folclore, cultura popular, isso é muito comum, mas a discografia comercial caipira, ela incorporou esse dado, que é comum no folclore, que é continuar histórias como se narrassem uma mesma saga. Então é muito comum que um mesmo personagem, um mesmo tema, seja presente em várias músicas. Inúmeras canções. E existe uma canção do Tião Carreiro, por exemplo, chamada Preto Inocente. É uma canção de 1963 e que é uma reinterpretação de uma canção anterior, de 1953, chamada
Preto Fugido. E que um dos autores dessa Preto Fugido também era o Zé Carreiro, que era um outro artista negro também, mas que narra a história de um criminoso negro que sequestra e estupra uma moça e depois a família se vinga. Olha que interessante isso. Tem um filme chamado A Sétima Emenda que fala justamente sobre quando os negros dos Estados Unidos foram libertos, eles tiveram que criar o criminoso. Sim. E aí eles foram criando pelo cinema a figura do negro associado ao crime. O crime. negro predador. Uma das seções do meu livro se chama Negrão Predador, porque era esse o tema de inúmeras canções, o negro como uma ameaça sexual. Isso era muito recorrente. E o que o Tião Carreiro faz? Ele conta a mesma história, só que de uma outra maneira, para dizer que aquele negro criminoso, na realidade, seria inocente. A continuidade não é uma inovação na música, já era uma tradição. Legal. Mas o que ele faz é não apenas dar continuidade, mas reinterpretar sagas antigas, lendas antigas, e colocar o negro numa outra posição, agora numa posição de um certo protagonismo e conferindo-lhe um valor. E a partir dele vieram outros? Isso aqui é interessante, porque é possível fazer o que eu faço no livro é isso, é um eixo de transformação. E a partir do Tião Carreiro, a música, a temática negra começa a ser mais valorizada. O trio Parada Dura, nos anos 70, é difícil encontrar isso, falta na bibliografia, biografias extensas sobre esses artistas, quase não há material escrito. Mas possivelmente, alguns deles, professavam alguma religião africana, pelo menos alguns compositores. E essa temática começa a aparecer nas canções de louvação às tradições africanas, louvação às religiões africanas, a entidades místicas, a pais de santo e mães de santo. E isso é possível verificar até o final do século XX, quando surge o sertanejo universitário. Nesse momento, a negritude que vinha gradualmente ganhando espaço, pé a pé, passo a passo, desde o final dos anos 50, desaparece. Eita. Então, as capas dos discos, também é possível encontrar isso. De repente, a discografia caipira é muito vasta. Existe uma reportagem do Globo Repórter de 1985, portanto, antes da moda caipira, de Leandro Leonardo, que dizia que de cada 20 discos gravados no Brasil, em 1985, 15 eram de duplas caipiras. Então, o volume era extenso. E um número absurdo. E é possível ver nas capas só brancos, e aí de repente começam a aparecer gradativamente alguns negros. E quando vêm os DVDs, quando vem o sertanejo universitário, a negritude desaparece por completo. Então, todo aquele esforço de ganhar espaço que artistas indígenas como Cacique Pajé e artistas negros como Tião Carreiro vinham fazendo ao longo de décadas, ele desaparece do cenário. E há várias hipóteses para isso, né? Até então, a música caipira era uma música de classes populares, eram artistas de origens muito populares que conseguiam alcançar espaço. A ideia de sertanejo universitário, quando os primeiros universitários começaram a se lançar no mercado, eram já pessoas com formação universitária, com uma outra classe social, e também começaram a receber investimentos de patrocínio de agronegócio, e esse cenário, que já era hostil a índios e negros, se tornou praticamente exclusivamente branco. Existem pouquíssimos, no cenário do sertanejo universitário, há pouquíssimos artistas negros. A dupla Rick Renner, que eventualmente ainda se reúne para fazer alguns shows, embora tenham também seguido carreira solo, um deles é negro, mas eles começaram a carreira nos anos 90, então ele já é um artista de transição, de um momento anterior ao sertanejo universitário. E existe, que eu me lembro, apenas uma dupla chamada, em que existe um violeiro chamado Tássio, ele é do oeste de Minas, de Uberlândia, e eles fazem um misto entre um sertanejo mais moderno, mais contemporâneo, com raízes no caipira tradicional. Ambos têm uma formação musical muito sólida, são grandes instrumentistas, e eles fazem
um pouco essa migração. Mas com exceção do Tássio, que é um pouco conhecido no cenário nacional, que ainda é um artista conhecido basicamente em Goiás e no Triângulo Mineiro, não se encontram artistas que não sejam brancos. Existem mais ciganos, existem algumas duplas de origem cigana na música sertaneja universitária, ou que se identificam como ciganos, do que negros. Pois é. Olha, isso aqui dá muita conversa. Isso aqui, a gente está na metade do livro ainda. Eu estou passando, na realidade são aspectos gerais que estão ao longo do livro. Para encontrar o livro, onde as pessoas podem buscá-lo? Eu não fiz uma edição impressa, porque é uma edição independente e ele está disponível apenas online na Amazon, na plataforma Kindle, mas não é necessário ter Kindle para adquirir o livro. Também é possível comprá-lo e ler por computador. A Amazon tem uma plataforma chamada Ler, então mesmo quem não tem o aparelho Kindle, ou mesmo quem não tem o aplicativo do Kindle no seu tablet ou no seu computador, pode adquirir o livro no site da Amazon e lê-lo no computador. Então isso é possível. Eu estou me organizando para fazer uma edição impressa, mas que ainda não foi lançado. Quando for lançado, certamente te enviarei um exemplar e te informarei. Ótimo. Pessoal, aí esse tanto de informação vindo aí de uma discussão sobre a música. Como é rica a música e como ela está presente no nosso desenvolvimento como pessoas, né? Nas nossas influências como pessoas. Então a gente fica por aqui e encontro você no próximo programa. Até lá!